mais um episódio do podcast Happy Talents in Portugal, que tem como objetivo ajudar os portugueses a terem sucesso em Portugal. Eu sou a Rita Mota. Eu sou o Denis Novo. E hoje temos connosco a Patrícia Silva, uma portuguesa que já lecionou no estrangeiro e já foi assistente de línguas comênios em França. Estamos aqui para perceber a sua perspectiva enquanto imigrante que acabou por regressar. Esteve cerca de um ano fora de Portugal. Voltou porque nunca tinha ambicionado sair do país. Olá, antes de mais, efetivamente nunca tinha ambicionado ou nunca tinha pensado nessa possibilidade. E eu, quando estava a estudar na universidade, não tive possibilidade de fazer Erasmus, muitos colegas faziam e que iam passar um ano fora, e eu não tive essa possibilidade e portanto achei que essa experiência num país em que as línguas que eu estava a aprender eram efetivamente faladas, que seria importantíssimo para todo o processo, não é? Da minha formação. E, portanto, surgiu essa possibilidade. Assim que acabei o meu curso, a minha licenciatura, eu concorri. E fui, efetivamente, fiquei colocada em França, em Nantes, estive um ano em Nantes, e eu era assistente de línguas, ou neste caso, de inglês, ok? Portanto, eu trabalhava com o inglês, mas acabei por fazer muitas outras coisas, porque havia também alunos portugueses recém-chegados de cá, precisavam de ajuda com o francês, havia imensos alunos interessados em aprender português, portanto foi assim uma experiência muito enriquecedora. Se efetivamente eu tinha pensado nisso antes, não. Se calhar quando estava na universidade pensava na parte mais cultural, ir conhecer o país, o povo e mais na experiência em si. Não tinha se calhar real noção, não é? Eu fiz isto com 22 anos, 23, portanto aí sim depois tornou-se uma realidade e foi uma experiência bastante interessante e marcante, não é? Na minha vida até agora. Sabemos então que estudou línguas francês e inglês. Estar fora ajudou muito na melhoria da pronúncia e compreensão das mesmas? Sem dúvida. Neste caso mais no francês, não é? Mas não há melhor forma e acho que obviamente que fazermos a nossa formação cá é o mais importante, não é? Em si, mas depois podermos estar inseridos no contexto, conviver com pessoas falantes, neste caso do francês, lidar com a linguagem cotidiana, não é? Do dia-a-dia, que nem sempre estão nos livros, não é? Aquilo que nós vos ensinamos às vezes, depois no contexto há coisas que fazem falta, não é? Que não é ensinado na aula e sem dúvida nenhuma que foi até como uma espécie de libertação para tornar-me ainda mais fluente, mais à vontade, sem dúvida nenhuma. Pronto. E mesmo com o inglês, que acabou por ser também uma língua utilizada no dia-a-dia, em contexto de sala, de aula lá. Portanto, e depois quando vamos para um local em que ninguém fala a nossa língua, que era o caso, havia um ou outro aluno português, mas eram casos pontuais, portanto, nós somos obrigados efetivamente a falar aquela língua e obviamente que vamos melhorar e vai trazer-nos muita coisa positiva, vocabulário e tudo, não é? Planeia voltar a sair de Portugal e porquê? Isso é uma pergunta bastante interessante. Acho que já pensei mais nisso. Depois esta idade vai passando e surgem outros planos e outras perspectivas. Neste momento, se me perguntares se neste momento eu tenho essa ambição, não. Porque se calhar estou numa fase da minha vida em que estou estável, em que gosto da forma como as coisas estão a correr, gosto do meu trabalho, gosto de onde estou neste momento enquanto pessoa e portanto o eu sair implicaria se calhar não só sair eu, e não ir sozinha, não é? Porque depois há a família que se cria e tudo isso e portanto, neste momento não vejo isso. O que não quer dizer que no futuro, e já pensei muito nisso, não é? Gostava de ter a experiência de viver noutro país, não é? Que eu só conheço aquela realidade em termos de vivência, não é a realidade de França, mas se calhar também gostava de ter tido essa experiência com um país de língua inglesa, no Reino Unido, até nos Estados Unidos. Acho que tinha muita curiosidade de passar uma temporada nos Estados Unidos, mas lá está, neste momento não é algo que me alicie, porque estou numa fase da vida em que estou feliz aqui convosco e portanto não é por aí.
Considera uma desvantagem a falta de estabilidade que sair da terra natal envolve? Olha, eu acabei por ter essa experiência, porque já vos tinha explicado, eu fui lá colocada numa escola, não é, em Nantes, e quando lá cheguei, efetivamente, na escola eu era a única assistente de línguas, não havia mais ninguém, não havia mais nenhum estrangeiro a trabalhar lá, portanto eram todos franceses, e eu não, numa fase inicial, não conseguia ligar facilmente a outras pessoas ou pessoas da minha idade. E isso é um entrave. O sentirmos a dada altura um bocadinho sozinhos ou sentirmos falta daquilo que nos é tão habitual, e já não estou só a falar da família, mas das coisas do dia a dia, até da comida, esse tipo de coisas mexe. E acredito que quem vá, atenção que eu fui numa experiência que tinha termo, não é? Eu sabia que ia por um ano, que depois regressaria, a não ser que surgisse assim alguma experiência mesmo muito aliciante para eu continuar lá, mas sabia que pronto, que no final, se eu quisesse voltar, eu tinha a minha vida e podia regressar aqui ao meu cantinho. Mas compreendo que quando se emigra sem data, não é, para voltar ou sem perspectiva para voltar, deve ser muito difícil. E tenho amigos que estiveram comigo, por exemplo, que tomaram essa opção e que foram viver para fora, tenho familiares que também vivem fora e sei o quanto é difícil e o quanto pode efetivamente ser, eu não sei se diria um entrave, mas que é um aspecto que condiciona de alguma forma a tua vida, não é? Lá condiciona com certeza, mas também é uma questão de tempo e eu senti isso, não é? Que ao fim de umas semanas efetivamente vais criando laços e vais fazendo amizades e portanto é uma questão efetivamente de tempo, de também nos abrirmos, não é? Aos outros e às experiências. Sabemos também que você é examinadora de Cambridge. Já teve que sair por causa desses exames? Olha, efetivamente para trabalhar, não. Já surgiu essa necessidade de, às vezes, centros de exames em Espanha, por exemplo, de pedirem a nossa ajuda cá porque estão com falta de examinadores. Não se proporcionou eu ir nesse tipo de situações. No entanto, formação, isso sim. Já fiz formação fora e fazemos, não só eu e outros professores de inglês, claro, colégios também, porque cá temos essa possibilidade também, é-nos incentivar também esse desenvolvimento pessoal, portanto fazemos imensa formação e muitas vezes vamos a conferências que são efetivamente no estrangeiro. E efetivamente a trabalho, não foi necessário ainda. Acredita que o governo português devia investir mais na educação e dar mais apoio aos recém-chegados a Portugal, isto é, quem volta de França para Portugal, por exemplo? Isso é uma pergunta interessante e que não é fácil. Nós acho que tivemos aqui uma geração que regressou e que regressam, se calhar chega a uma determinada fase da vida, não é? Em que os imigrantes, quando veem que a sua vida lá já está, ou que têm a vida já organizada, que já estão a chegar a uma idade ou até de reforma, e a maior parte ambiciona, pelo menos aqueles que imigraram há 20, 30 anos atrás, ambicionam voltar, não é? E regressar a casa, pronto. E aí é diferente, não é? Já vêm com a vida organizada, vêm para descansar, para usufruir, para estar com a família. Quando são, e isso acontece agora, porque muitas vezes imigra-se, mas depois nem sempre se encontra aquilo que se deseja, não é? E às vezes é necessário voltar. Acredito que não estive nessa situação especificamente, porque quando regressei, felizmente encontrei trabalho com alguma facilidade e as coisas correram bem, mas acredito que quem regresse, quem traga crianças pequeninas, que depois ingressam na escola aqui, que não falam português, que deve ser uma caminhada difícil, um processo difícil e portanto acredito que sim, que ainda haja aqui um caminho a traçar e que haja medidas que se possam fazer, e mesmo o inverso, porque quem imigra também encontra imensas dificuldades num país estrangeiro e muitas famílias que imigram às vezes com crianças em idade escolar e que chegam a países
que não falam de toda a língua, não é? Nem sempre há o acompanhamento que se desejaria e isso é sempre algo a ter em consideração cada vez mais, porque a questão da imigração, isto é global, não é? E portanto, a movimentação das pessoas é cada vez mais uma realidade e é natural e, portanto, é importante que haja esse cuidado e essas medidas de apoio e de acompanhamento para que as coisas corram bem, não é? Porque a adaptação aos países, ao país, corre da melhor forma. Obrigada. Obrigada.